Eu quero começar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta para todos vocês, tá? Depois dessa partida nojenta aí, desprezível do Corinthians hoje, se o senhor Fabinho Soldado, o senhor Osmar Stabile, se eles vão cobrar esses jogadores que escolhem os jogos que eles vão correr, que eles vão dar a vida, que eles vão jogar futebol, né? Eles escolhem os jogos, né? Quarta-feira eles deram a vida, jogaram pra caramba, né? Mas aí ganhou o ano, né? Ganhou o ano, ganhou o título da temporada, né? E hoje contra o Juventude a gente em 13º colocado, com a pior defesa do campeonato, com 37 gols sofridos, penúltima colocação, um dos piores times do campeonato, o Corinthians joga com um corpinho mole, né? O Corinthians joga com aquele freio de mão puxado, não correndo, uma coisa desprezível, uma coisa nojenta, né? Se isso Fabinho Soldado vai cobrar os jogadores? Ou não, vai passar a mão na cabeça? Porque o Caio Ribeiro, nos comentários, é que é normal abaixar um pouco a intensidade depois do jogo com o Palmeiras. Então, o torcedor que foi aí pra Caxias do Sul, pegou caravana nesse frio do cacete que tá aí, né? Então, vocês não podem ficar chateados com o elenco, porque os jogadores é normal você abaixar o nível de intensidade depois de uma classificação contra o seu maior rival. Então, os torcedores foram aí pegar esse frio, provavelmente amanhã vão acordar gripados e com uma dor de cabeça absurda por conta desse frio aí no Caxias do Sul. É normal, tá bom? Então é normal os jogadores jogarem com essa falta de vontade, com essa falta de sangue, porque o Caio Ribeiro, na cabeça dele, na bolha que ele vive, ele falou que é normal os jogadores diminuir a intensidade depois de uma eliminação, depois de se classificar em cima do seu maior rival, tá? O que a gente viu hoje, tirando a ironia de lado, foi talvez uma das piores atuações que eu já vi do Corinthians em jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Que a gente é uma merda naquele estádio? Sim, a gente é uma merda lá. A gente não consegue ganhar lá desde 2002. Isso aí é normal. Não ia ser esse time meia bomba que ia ganhar do Juventude no Alfredo Jaconi. Mas o que a gente espera, pelo menos, é uma entrega, é uma força de vontade, é um cara dando algum carrinho, é um cara pelo menos criando oportunidades contra a pior defesa do campeonato, né? Mas não, o Corinthians aí com um time que estava há 4 jogos sem vencer, né? Na estreia do seu treinador, o Corinthians simplesmente não joga absolutamente nada, né? E não porque ele não conseguiu jogar, não porque o Juventude é muito bom, o Juventude conseguiu encaixar a marcação e incomodou o Corinthians. Não, o Corinthians não conseguiu vencer porque o Corinthians não quis jogar futebol. O Corinthians não quis correr. O Corinthians não quis aumentar a intensidade. O Corinthians não quis pressionar. O Corinthians não quis pelo menos trabalhar essa bola. Não, o Corinthians estava fazendo corpo mole. Isso se chama corpo mole. Isso se chama prepotência. Eu sempre falo aqui, a prepotência precede a queda. Os jogadores hoje foram prepotentes. Os jogadores hoje acharam que já tá o ano ganho. O ano não tá ganho porra nenhuma. Vocês não fizeram a marca obrigação de eliminar o maior rival. A gente fica feliz, a gente comemora, a gente fica feliz pra cacete. Eliminamos os caras, na casa dos caras, ganhamos dos caras, beleza, tá ótimo, pô. Parabéns pra vocês. Mas vocês têm que criar vergonha na cara de querer jogar o brasileiro também. Estamos na 13ª colocação, com todos os jogos concluídos. E tem gente atrás da gente com 2 jogos a menos. Eu falei aqui em live há 2 semanas, no pré-jogo contra o Palmeiras, que o Corinthians tinha que focar no clássico, sim, mas tinha que vencer o Fortaleza em casa. Não venceu. O time reserva, foda-se, o Fortaleza em casa tomou 5-0 do Botafogo. Tinha que vencer hoje, não venceu. A segunda pior equipe do campeonato. Todo mundo tá ganhando na Folha de Jacone, menos o Corinthians. Porque o Corinthians jogou com preguiça. O Corinthians jogou com prepotência. O Corinthians jogou com corpo mole. Com corpo mole. Sem postura de time que quer vencer alguma partida. Eu volto a repetir, eu não quero passar a mesma merda que eu passei ano passado até a 31ª rodada, num sofrimento desgramado para sair daquela zona insuportável que é a zona de rebaixamento. Aquela arrancada que a gente deu no ano passado não é normal, não é comum de acontecer. Não vai acontecer todos os anos. O Corinthians não precisa, o Corinthians não tem necessidade de passar esse sofrimento esse ano.
Mas a postura que esses caras têm em campo, em jogos do Campeonato Brasileiro, é algo nojento. É algo nojento. Quem me garante que esse mesmo time, que essas mesmas peças, no sábado, em casa, vai ganhar do Bahia, que é infinitamente melhor do que o Juventude? Jogando essa bolinha que tá jogando. Quem me garante que esses mesmos jogadores vão chegar em São Januário, embora o Vasco esteja numa pindaíba fodida, vai ganhar do Vasco. Mas aí vai chegar o derby. Aí chegou o derby, todo mundo vira chavinha, né? Então é assim, só joga o derby. Chega na CBF, liga pra CBF e fala assim, ó, a gente esse ano não quer jogar nenhum jogo do Campeonato Brasileiro, a gente só quer jogar contra o Palmeiras. O ano inteiro. A gente só quer jogar contra o Palmeiras. Depois a gente fica de folga, tomando um uísque, né, indo pra praia, os caralho a quatro, mas eu só quero jogar contra o Palmeiras. Talvez a CBF aceite, né? Faz um ofício, envia a documentação e fala assim, ó, a gente só quer jogar contra o Palmeiras esse ano, tá? Porque os outros jogos a gente não tá afim de jogar, não. Porque é o que parece. É o que parece. Parece que o Corinthians não consegue jogar futebol contra outras equipes. Não quer jogar futebol contra outras equipes, só contra o Palmeiras. Então a gente perde pra Red Bull Bragantino, a gente perde pra São Paulo, a gente empata com o Fortaleza em casa. A gente perde pro Juventude hoje. Então é isso. Liga pra CBF e pergunta pra CBF, faz um pedido, um ofício, não sei o que for, para não jogar as outras partidas do Campeonato Brasileiro. Só joga contra o Palmeiras. E aproveita e pergunta, tem como trazer o Palmeiras de novo pro sorteio, tirar algum time do sorteio, pra dar Corinthians e Palmeiras de novo, pra você classificar pra semifinal. Aí quando você eliminar o Palmeiras nas quartas de final, você chega pra CBF e fala assim, ó, vocês podem trazer o Palmeiras de novo pra gente classificar pra final? E aí quando chegar na final, liga pra CBF pra jogar contra o Palmeiras na final. Porque só joga contra o Palmeiras. Esses caras só tem postura contra o Palmeiras. O Palmeiras é o único time do Campeonato Brasileiro? O Palmeiras é o único time da Copa do Brasil? Ou tem os outros adversários também? Quando que esses caras vão jogar bola contra os outros times? Esses caras só vão ter culhão contra o Palmeiras? O Ramalho e o Gustavo Henrique só vão fazer uma boa partida contra o Palmeiras? O Bidu vai jogar bola só contra o Palmeiras? Mateuzinho só contra o Palmeiras? O Ranieri contra o Palmeiras? Porque o Ranieri hoje, pelo amor de Deus, uma partida nojenta. O pior em campo disparado juntamente com o Garro. O Martins só vai dar a vida contra o Palmeiras? O Garro só vai jogar bola contra o Palmeiras? Já se passaram 19 rodadas. O Corinthians tem 5 vitórias em 19 rodadas. O Corinthians é disparado um dos times que mais empatam no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não vence há 10 jogos no Campeonato Brasileiro. Há 10 jogos. Que eu digo assim, 10 jogos que eu falo sei lá, o Corinthians não vence há muito tempo. O Corinthians venceu o Ceará. O Corinthians perdeu do São Paulo. O Corinthians empatou com o Cruzeiro. Empatou com o Botafogo. Empatou com o Fortaleza. E perdeu do Juventude. É dureza. Mas aí eu pergunto, o time já não tem postura, o time já não corre, não demonstra vontade nenhuma de vencer os jogos no Campeonato Brasileiro. Mas quando você tem um Thales Magno em campo, é mais. É mais. Dá mais raiva ainda, né? Quando você vê o Thales Magno em campo. Quando você vê o Romero entrando e ser expulso com 2 minutos. Nem tocou na bola. A partida que o Garro fez hoje é uma partida nojenta. É o nosso melhor jogador? Sim. Eu não vou passar a mão na cabeça, não. Uma partida podre do Rodrigo Garro hoje. Podre. O que o Sonho Ranieri jogou contra o Palmeiras nos 2 jogos
Hoje, ele voltou a ser o Ranieri do Cuiabá, né? Não acertava um domínio, não acertava um passe. A dupla de zaga contra o Palmeiras vira Sérgio Ramos e Pepe, no auge do Real Madrid. Aí contra o Juventude, vou falar o que do Roberto? Deu dó do Roberto hoje. Porque o seu meio de criação estava numa noite nojenta. O meio campo do Corinthians com o Breno Bidon, que não consegue fazer absolutamente nada, a não ser pegar essa bola e tocar no André Ramalho. A sua dupla de ataque é uma coisa pavorosa de ruim. E o Dorival ainda fala: não, não fica aí na frente, não vem buscar a bola, não. Aí o Roberto ficou lá igual um tonto, correndo pra lá e pra cá, assim, ó. Aí as mudanças: vem Charles, Angileri, que fez uma partida até que melhor do que o Abdu, e olha que o Abdu jogou muito mais tempo hoje. Entrou o Charles, entrou o Angileri, entrou o Romero, e ele é expulso com 2 minutos em tocar na bola. E tem gente que ficou puto com a contratação do Vitinho. Mas não pode falar do Romero não, tá, gente? Se falar do Romero aí, tem gente que fica revoltado, né? É o Cristal, é o jogador de Cristal. Você não pode falar do meu Cristalzinho, você não pode falar do meu menino Romero. Meu Deus do céu, Romero salvou a gente do rebaixamento em 23. Beleza, já faz 2 anos. 2 anos. O que o Romero tá jogando de bola? Quanto tempo que o Romero não faz um gol? Se eu não me engano, o último gol do Romero foi contra o Mirassol. Quartas de final do Paulista, certo? E aí? Complicado. Lembrando, tá? 13ª colocação. 22 pontos. Todos os jogos concluídos. Times atrás da gente com jogos a menos. Próximo jogo, Bahia. Quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Depois a gente pega o Vasco. Em São Januário. Mas a gente sempre venceu lá. Mas os jogadores escolhem os jogos que eles querem correr. Qual é a garantia? 5 vitórias em 19 jogos. Não tá tendo sinal de urgência. O Corinthians tem que ligar o sinal de urgência. O Corinthians tem que acordar. Alerta ligado. Não tô aqui falando que o Corinthians vai brigar por rebaixamento ou já caiu, mas é para ligar o sinal de urgência. O Corinthians precisa voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro. Tem muita gente se afastando já. São Paulo se afastou, Fluminense se afastou, Mirassol já se afastou. E o Corinthians tá ficando ali, naquela zona perigosa. 13ª colocação. O Santos tá a 1 ponto do Corinthians. E o Santos com todos os problemas. Venceu o Cruzeiro fora de casa, ó. E a gente não conseguiu vencer o Juventude. A segunda pior equipe do campeonato. Tá na hora de ligar o sinal de urgência. E o Dorival acordar pra vida.